Boa noite, você que está chegando aí na nossa live hoje. Retorno do Além do Mocho, Dr. Marcos Coutri já na área. Marcos, 5 minutos eu te chamo, vou só dar os avisos iniciais aqui e a gente já começa. Luciana Costa, obrigado pela presença. A gente vai falar sobre cuidados éticos legais na relação paciente-profissional em tempos de Covid-19. Temos como nosso convidado o Dr. Marcos Vinícius Coutri, que é advogado, especialista em direito médico e odontológico, mestre em odontologia legal e coordenador da pós-graduação em direito médico. Já a gente vai vai adicionar o Dr. Marcos Coutri. Vamos só esperar mais algumas pessoas. A gente está com um novo horário, né? A live Além do Mocho está começando agora às 20 horas e vai ser realizada toda quarta-feira. Nós temos uma programação já pelo menos até o final de setembro com pessoas convidadas, entrevistados aí para a gente trazer aí negócios, empreendedorismo, mindset e qualidade de vida. Capela, boa noite, agradecendo aí o apoio da Papais Diagnósticos por Imagem, que continua nos apoiando nessa iniciativa aí dessa live, então muito obrigado. Vamos mandar uns aviõezinhos aí, pessoal, vamos convidar mais gente para participar da nossa live. Como o horário mudou, né, muita gente talvez ainda não esteja habituado com esse novo horário. Então vou mandar uns aviõezinhos aqui, vocês façam o mesmo aí, mandam os coraçõezinhos também, que aí o próprio Instagram ele vai divulgando, né? O Jefferson não entrou ainda, deve estar no caminho. Vamos lá. Tô com baixa conexão aqui, vocês... Oi, Suelen, como vai? Reinaldo, como é que você tá? Tudo bem? Guardando a sua aula, Reinaldo. Pena que ontem não conseguimos conectar lá, né? Vamos mandar convidar mais gente com esse novo horário aí. As pessoas às vezes não estão habituadas. Um minutinho, a gente já começa. Vou dar os avisos iniciais aí. E a gente já começa a nossa live. Tá dando problemas aqui, não estou conseguindo. Vocês estão me ouvindo bem? Reinaldo está me escutando? Capela, me escutando? Oi, Vanessa. Vanessa Coutri. Parece ser alguém da família Coutri. Prazer tê-la por aqui. Caque Barcelos também. Vamos lá, pessoal. Alguns avisos, tá? A live Além do Mocho está vindo agora na segunda temporada com mais convidados. Na primeira temporada nós tivemos convidados assim de peso aqui, tá? Todos convidados assim que agregaram muito valor a todas as nossas lives, e já deixo aqui o meu agradecimento a todos que participaram. E essa segunda a gente vai manter o mesmo ritmo, né? O mesmo nível dos convidados, pessoas que possam agregar valor, né, para a nossa comunidade. A Suelen está falando que está meio embaçado. Capela, como é que está a conexão aí? Tá boa? Rafa Galvão, olha aí, meus alunos entrando, legal. Rafa, prazer ter você por aqui, hein? Como é que tá a imagem? A Suelen está falando que estava embaçado para ela. Tá tudo ok? Podemos convidar aí o Dr. Marcos Coutri. E aí, continuando, a gente vai fazer as lives na quarta-feira, tá? Saindo do foco à imagem. Eu acredito que seja a minha conexão, mas vocês estão me ouvindo bem? Se está me ouvindo bem, ok. A live vai ser realizada às quartas-feiras, tá? Todas as quartas-feiras às 20 horas. E como eu estava dizendo, a gente vai trazer convidados com a mesma qualidade dos convidados da primeira temporada, tá? Que realmente
foi muito boa e trouxe bastante, uma troca muito grande de conhecimento, né? Um compartilhamento muito legal, tá? Então, nós já estamos com um cronograma de lives aí até pelo menos o final de setembro, talvez final de outubro, que a gente tem muito convidado, muita gente boa, tá? Marcelo está falando aqui que tá tudo ótimo, muito bom. Retornei, ou Alex Luciane, meus alunos aí entrando, Aline Gomes, prazer todos, prazer ter vocês por aí. Fiquem bastante atentos aí ao tema que a gente vai discutir hoje, tá? É um tema muito pertinente. O Marcos, ele é um advogado voltado para a área odontológica, ele tem mestrado em odontologia legal, então vai ser uma troca de conhecimentos aí muito legal. Eu queria deixar, aqui nós estamos na Semana dos Pais também, né? E eu tô com uma promoção que eu tô oferecendo um treinamento e mais 2 livros digitais pelo valor de R$ 48,50, tá? E pode ser dividido em 9 vezes. Então, quem tiver interesse, vai lá no meu perfil do Instagram e tem um link na bio. Essa promoção só vale até o Dia dos Pais. Mamães podem aproveitar também, ok? Vamos convidar então o Dr. Marcos. Vamos aguardar. O Marcos está conectando. Ô, doutor Marcos, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Me ouvindo bem? Ouço bem. Você me ouve bem também? Eu estou tranquilo aqui. Deixa eu só tirar essa imagem de fundo aqui, Marco. Tá bom? Tem imagem, e aí fica só... Olha. Opa, beleza. Bom. E cancelar. Agora eu não sei como é que eu faço para tirar isso daqui. Perdi a manha do negócio aqui. Fica sem fazer, cara, já é. Aí agora tem que ir ajustando tudo para a segunda temporada. Em primeiro lugar, muito prazer, né, ter você aqui comigo. Eu agradeço imensamente aí a você ter aceitado o nosso convite. O Marcos foi um dos primeiros convidados que eu tive o prazer de ter o aceite lá na primeira temporada, e ele teve um problema, né, de agenda, e a gente acabou adiando, né, Marcos? Não foi um cancelamento, a gente simplesmente adiou, porque o assunto que o Marcos está trazendo para a gente... Marcos, eu não vou te chamar de doutor, né? Porque senão fica aquela coisa... Não precisa. Lá, né? Então, o Marcos ele é irmão do outro Coutri, né? Que é o seu irmão, qual é o primeiro nome dele? Claudinei. Mas Claudinei, ele é conhecido como Coutri Júnior, né? Então, que eu conheço antes do advogado. Eu conheço o dentista, né? O Coutri, ele escrevia para um site meu, eu acho que em 2000 e alguma coisinha lá, 2003, 2004, e a gente fez uma grande amizade, né? Ele mora em Cuiabá, é isso? Isso, Cuiabá. Né? E até aconteceu uma coisa engraçada, eu não sei se ele comentou com você, que agora, para te convidar para a live do segunda temporada, eu mandei um WhatsApp para ele, em vez de mandar para você. Não falou. Tá Coutri lá, meu amigo, tá Coutri, a gente já manda, né? Aí eu falei, pô... E você mora aqui em São Paulo, né? O Marcos já São Paulo. Inclusive, ele já foi cliente da Papais, né? Já foi lá fazer, eu acho que você ou seu filho, alguma coisa assim, levar fazer radiografia lá, e seu irmão tinha comentado isso comigo, tá? Então, muito obrigado pelo seu aceite aí, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, que eu sei que é corrido também, né? O nosso tempo é sempre corrido. E assim, conta pra gente, eu já falei, né? Você aí tem mestrado em odonto legal. Como que você caiu nessa área, cara, de um advogado bem na área de odontologia? Conta um pouquinho da tua história, né? Da tua formação, e depois a gente entra num bate-papo de perguntas aqui. Combinado. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Ou o novo convite, porque como você bem disse, foi feito a gente estava tudo combinado, mas aí acabou surgindo o imprevisto e você, né, na verdade, gentilmente entendeu e reiterou o convite agora para participar dessa segunda temporada. Rapaz, você sabe que antes de eu começar aqui a conversar contigo, eu por curiosidade entrei no site e eu vi um artigo que eu escrevi pro site, para esse site que você mencionou. Verdade. Você sabe de quando é datado esse artigo? Não, claro que você não vai saber. Não, 8 de agosto de 2010. Olha aí, 20 cara, anos. 10 anos. Você tá que nem eu. Na última live também eu comecei a trocar uns anos, cara.
A gente começa a perder o cabelo, aí a gente começa a esquecer. Não, o meu caso já foi embora, né? Mas 10 anos, Marcos. Você acredita nisso? Parece que foi ontem, né? O Marcos, o Coutri dentista, ele começou a escrever artigos para mim no site sobre gestão e tal, e aí o Marcos começou a escrever também, né? Então, lá no Doutor Site, se vocês... E Marcos, eu posso estar um pouquíssimo equivocado, mas um dos artigos com mais comentários eu acho que é esse teu artigo aí, que é negócio de acesso contra dentista, né? Alguma coisa... É um assunto que realmente ele, assim, o dentista ele não tem noção, né, de todo o risco, né, que ele corre, né? Então eu acho que é interessante. Legal. Então 2010 você já estava escrevendo artigo e o mais engraçado, gente, assim, nós não nos conhecemos pessoalmente, né? O Marcos, já escreve artigo para mim há 10 anos, a gente troca ideia, fala no WhatsApp, mas ele mora em São Paulo. O irmão dele já veio almoçar comigo um dia, que mora em Cuiabá, e eu e ele a gente não se conhece pessoalmente. Mas vamos marcar, né, Marcos? Não, um dos compromissos pós-pandemia. Com certeza. Então, aí você fez direito e como é que caiu aí na odontologia? Fiz direito e eu costumo brincar com o pessoal que a faculdade de direito não me ajudou em nada para o exercício profissional. Claro que isso já é uma brincadeira, porque quando eu me formei eu fui trabalhar com direito desportivo, com jogador de futebol, que naquele tempo ainda estava começando, né? Tudo isso ainda estava começando, e depois eu comecei a trabalhar nessa área de direito da saúde, especificamente com médico, hospital, laboratórios, clínicas, cirurgiões dentistas, e isso ali por volta de 2004, mais ou menos, e estamos até hoje trabalhando nisso. Aí, a partir de 2011, eu comecei na coordenação da especialização em Direito Médico e Hospitalar da Escola Paulista de Direito, aqui em São Paulo. Estou na coordenação lá até hoje, então também já estou no meu 10º ano de coordenação, o tempo está voando. E aí, em razão dessa atividade, comecei também a ter mais acesso a colegas e professores de odontologia legal. Não sei se ele ainda está por aqui, mas eu vi que ele passou, e como eu sempre digo, os agradecimentos eles precisam ser públicos, né? Então, agradecer ao professor Ricardo Henrique, que pelo menos passou por aqui, e ele foi o primeiro a me dar uma oportunidade dentro da odontologia legal, para que eu fosse dar aulas no curso de especialização em odontologia legal. Isso em 2012. Legal. E para encurtar a história, nesse ano, agora de 2020, eu consegui concluir o mestrado em odontologia legal, sob a orientação do professor Ricardo Henrique, que é da USP lá de Ribeirão Preto. Aí o professor Ricardo está aí. Então, assim, para ver como o ciclo acaba fechando, né? Começa de uma forma e tem que terminar dessa mesma forma, né? E consegui fazer O Ricardo Henrique, ele é dentista. É cirurgião dentista, é o professor responsável pela odontologia legal na faculdade da USP de Ribeirão Preto. Ah, que legal, muito bom. Seja bem-vindo. E aí concluímos o mestrado com ele na odontologia legal, que para mim é um motivo de grande alegria e satisfação, né? E acho que também fui envolvido nessa área pelos dois irmãos serem de formação cirurgiões dentistas, né, Marcos? Você tem então, 2 irmãos dentistas? 2 irmãos. O que você conhece é o mais velho. Certo. E eu sou então o do meio também é cirurgião dentista, embora hoje nem o mais velho, que é o que você conhece, nem o do meio exerçam. O Júnior hoje, o Coutri Júnior hoje, né, que é o mais velho, ele lida também com essa área de gestão e também tem cursos nessa área. Inclusive, vamos conversar com ele para a gente fazer uma live aqui, com certeza ele tem bastante coisa para compartilhar aqui também. Vai ser bem bacana. Então, assim, e aí foi esse envolvimento na área do direito médico, né, com a parte, então, da medicina, mas sem deixar de lado também da odontologia. E o que você falou da odontologia é muito verdade, que infelizmente os cirurgiões dentistas, eles não se atentam a algumas questões, vamos chamar assim, ético-legais, e infelizmente isso repercute nos processos que a gente tem visto, né? Então, sou muito grato à área, sou muito grato aí à odontologia por via oblíqua, né? O direito odontológico, mas sou muito grato pelas oportunidades. Abre teu coração aqui com a gente. Tu queria ser dentista, cara. Tu queria ser dentista. Assim,
Não, eu não vou ser dentista, mas eu vou entrar na odontologia. Né? A gente conhece, a gente sabe como é que é isso. Mas então, legal. assim, eu vou dizer que eu queria ser jogador de futebol também, Marcos, não fui, aí fui trabalhar com direito esportivo e agora também nessa área, então. Você está juntando tudo, Então, a gente está passando por um momento, né? Um momento, como diria o meu mestre, Dr. Papais, assim, sine qua non, né? Sem precedentes, né? A gente tem um momento de pandemia mundial, global, que a gente nunca imaginou, na nossa geração, pelo menos, na geração do nosso pai, do nosso avô, nunca teve alguma coisa desse tipo, e mudou totalmente o cenário, né? O cenário de tudo, né? A gente chama isso de um novo normal, nunca vai ser como era antes, né? E aí a gente entra nas questões, Coutri, que às vezes as pessoas relegam, né, de repente, a um segundo plano, e por alguns momentos isso pode acabar prejudicando, né? Se você não faz a coisa, por exemplo, hoje eu tenho vários clientes da área de saúde também, né? E a gente trabalha muito com a parte de gestão, de consultoria e mentoria para médicos, dentistas. E uma das coisas que eles têm me relatado, né? A gente tem reuniões semanais aí, uma das coisas que eles têm me relatado é que a percepção do paciente em relação ao atendimento médico, odontológico, ela mudou, tá? Antes, o paciente chegava no consultório e estava tudo bem, né? Uhum. Ele confiava, né? Vamos dizer assim, todos nós confiávamos, né? E hoje, os relatos que eu tenho, né? E eu também ainda estou na clínica, ainda tenho esses plantões com pacientes, né? Por mais que eu fique no laudo, eu vejo os pacientes se movimentando na clínica de Santana, inclusive, que eu acho que você foi lá. E a gente percebe que os pacientes, eles estão muito atentos a tudo, né? E nós, Sim, como consumidores, hoje, nós estamos muito atentos a tudo, né? Outro dia eu fui num restaurante e tinha uma pessoa que tinha que ter colocado uma luva para pegar os negócios lá, os pegadores no quilo e tal, e não pegou, e eu fui reclamar. Eu falei, bom, agora você passa álcool em tudo, né? Porque eu não vou, sei lá se o cara tá com Covid ou não tá, né? E aí, quando nós pensamos nesse cuidado, que com certeza, eu digo que 99% dos nossos profissionais da área de saúde estão reforçando, né? Com certeza estão reforçando, mas sempre fica alguma coisa que pode ficar mal entendida ou mal explicada, né? uhum. E aí, isso pode gerar uma contenda, e essa contenda pode ir à frente. Quais são então os cuidados, né, basicamente entrando no nosso assunto de hoje, você como advogado... O Jefferson chegou, gente, então a gente pode começar a live, ok? Agora tá valendo. Não, o Jefferson... Pessoal, vamos começar a live, viu? O Jefferson chegou. O Jefferson só chega atrasado, eu nunca vi um negócio desse, cara. Então, quais são os cuidados, né, éticos, legais, né, que devem existir a partir desse novo normal, tá, na relação paciente-profissional nesses tempos de Covid-19? Você como advogado, qual a tua visão? O que você tem percebido? O que você traz aí de conselhos, né, legais para as pessoas se precaverem de futuros problemas? Porque, assim, é o que eu sempre digo, né? Enquanto está tudo bem, né? Uhum. O problema é Isso. quando não está tudo bem, né? E aí a coisa começa a complicar. Então a gente tem que ter realmente esse cuidado. O que você indica para a gente? O que você deixa como cuidado aí para as pessoas nessas épocas de Covid, Marco? Eu acho que até seria interessante começar falando justamente do que levaria esse paciente a reclamar de alguma forma, para que depois disso a gente possa até discutir algumas coisas que são interessantes de serem feitas, alguns cuidados jurídicos, né, a serem adotados pelos profissionais. O que a gente tem visto aí por esses anos todos de experiência profissional é que o principal fator que leva o paciente a processar ou a reclamar, em termos gerais,
ele está relacionado muito mais a uma insatisfação do que a um erro propriamente dito. Então hoje a gente tem muitos pacientes insatisfeitos. E essa insatisfação, ela está relacionada muitas vezes a uma expectativa criada pelo paciente, né? E que ela não foi equalizada pelo profissional, ela não foi esclarecida pelo cirurgião dentista. E isso se torna muito evidente no que a gente tem hoje, que são as questões relacionadas aí a procedimentos estéticos e odontologia, que estão cada vez mais frequentes, né? Então, assim, não vou entrar aqui no mérito se pode, não pode, não é esse o foco aqui, mas... Poder pode. Isso. Liberaram, né? Então por enquanto, legal, pelo menos, ali... É legal, né? E aí, assim, o que chama muito atenção é isso, porque o paciente, ele chega com uma expectativa e o cirurgião dentista, muitas vezes, ele não se preocupa em informar, em esclarecer até onde a técnica pode chegar. Então, algumas vezes, o paciente ele esperava mais do que a técnica, no seu melhor exercício, poderia oferecer. Então, o dentista fez tudo certo. O dentista fez o que se esperaria que ele fizesse sob o ponto de vista técnico. Mas, apesar dele ter feito tudo isso, ainda assim o paciente se sente descontente. Por quê? Porque a expectativa inicial dele acabou sendo, do paciente, né, frustrada. E aí ele já vê naquilo, ele associa essa insatisfação a um erro. E na visão dele isso é um erro. Por quê? Porque o que ele queria não foi feito de alguma maneira, o resultado que ele queria ver, ele não está vendo. E aí ele começa a já colocar, né, problemas, colocar em xeque o trabalho desenvolvido pelo profissional. Então, sabendo dessa informação, a principal coisa que o profissional tem que fazer, a principal delas, num primeiro momento, é justamente conversar com o paciente e cumprir com o dever de informação. Esse é um dever do profissional. É um dever que está no código, tanto no código de ética odontológica, como também no Código de Defesa do Consumidor. Então, não é que está só, está lá no Código de Ética, o Código de Ética não vale para nada, isso já é uma mentira, mas vale para muita coisa, e está lá. Mas se não bastasse lá, também está no Código de Defesa do Consumidor. Então, é um dever do profissional informar e esclarecer o paciente. E é através disso que vai fortalecer a relação, né? Porque vai ser dito para o paciente o que pode ser feito, por que pode ser feito, o que não pode ser feito. E a partir daí, uma vez que tomada uma decisão em conjunto, cirurgião dentista e paciente, a chance de ter uma expectativa frustrada, ela diminui muito. Diminuindo essa chance de expectativa frustrada, consequentemente a gente diminui a chance de algum tipo de reclamação. E associado a isso, Marcos, só para eu concluir assim, porque isso é importantíssimo, é elaborar prontuário. Elaborar prontuário. E o termo de esclarecimento, né? Livre o termo de consentimento livre e esclarecido, isso. Porque aí o termo de consentimento, ele vai acabar revelando e materializando, né, esse processo de consentimento, de esclarecimento do paciente. Então, por isso que esse documento é importante. Tem toda uma técnica para ser realizado, não substitui a conversa. Então, esse é um grande erro também dos profissionais, substituir toda a conversa de esclarecimento por um simples documento. Isso não funciona assim, isso não vai ter depois eficácia jurídica. Entendi. Porque o paciente vai dizer, não, ele só mandou eu assinar. A Bruna mandou uma pergunta para a gente aqui, ela perguntou assim, o dentista responde pelo Código Civil ou pelo Código de Defesa do Consumidor? Eu sei, mas eu queria que você respondesse isso. Tá. Assim, tecnicamente a gente nem faria essa distinção, tá? Tecnicamente não faria essa distinção, porque poderia, dependendo o que foi, ele poderia responder por um ou por outro. Acontece que, no que diz respeito à prestação de um serviço de odontologia, o Código de Defesa do Consumidor, ele acaba sendo uma norma, uma lei mais específica do que o Código Civil, porque o Código Civil é uma lei mais geral. Então, se tivesse que fazer essa opção, diria que responde, então, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, vai ter prevalência o que tiver no Código de Defesa do Consumidor. Legal. Pessoal, quem quiser mandar pergunta, manda a pergunta nessa interrogaçãozinha aí. É um termo, assim,
é um tema realmente fascinante, né? E é um tema que muito dentista, eu inclusive, que até entendo um pouco, porque eu trabalho na parte de gestão, às vezes fica algumas dúvidas. O Bruna está agradecendo a sua resposta aí. Então, quem tiver Obrigado. dúvida, clica na interrogaçãozinha aí, né? E manda que a gente vai passar aqui para o doutor Marcos, tá? Marcos, então, e legal esse seu esclarecimento aí, realmente muito abrangente, né? E eu também fiz mestrado na USP e lá a gente usava bastante o termo, né, de consentimento, que a gente trabalhava com pesquisa e tal, então eu trabalhei muito nessa área naquele momento. Mas nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, em que eu trabalho com profissionais, basicamente com dentistas, né, que a gente faz mais a parte de consultoria, eu faço bastante mentoria com médico, mas aí mais na parte de vendas, a gente percebe que o termo de consentimento ele é um documento. Parece que o dentista entende que é assim, esse paciente vai encrencar, então eu vou fazer um termo de consentimento, né? Não é uma coisa rotineira, não é uma coisa prática, não é um processo. Uma das coisas que eu coloco nos meus processos é que isso vire um processo, né? Que tenha realmente isso como anexado, com prontuário, que o paciente também tenha a cópia dele e tal. Então isso é interessante. Agora, a lei que exige o prontuário odontológico, sim, né, Marcos? Aí você, pergunta. Há uma lei que exige o prontuário odontológico? Tem, a gente tem, na verdade, tem resolução do Conselho Federal de Odontologia, a gente tem lei, a gente tem portaria do Ministério da Saúde, então, assim, norma em seu sentido mais amplo, né, o que não falta para dizer que tem que ter. Então, assim, realmente a elaboração do prontuário não é uma faculdade, não é uma liberalidade do profissional, muito ao contrário, é um dever. Eu costumo dizer, mas até assim, quando eu vou falar para os meus também, né, clientes ou para os alunos, eu digo assim, o exercício profissional pleno da odontologia, ele passa por necessariamente 3 pontos. O primeiro é prestar uma assistência tecnicamente correta e adequada para o paciente. Isso aí, via de regra, já fazem, ainda bem. Agora tem outros 2 deveres que estão juntos com esse e que não são menores, são diferentes, mas não são menores, que são os 2 que a gente falou. Cumprir com o dever de informação, isso é obrigatório, isso faz parte do serviço profissional, tá? E o dever de elaboração do prontuário. Então são os 3 deveres que são obrigatórios: prestar uma assistência tecnicamente correta e adequada, cumprir com o dever de informação e registrar o que foi feito, elaborar o prontuário. E aí, sobre o prontuário, para não deixar sem uma menção à lei específica, eu faço aqui a menção à Lei 13.787 de 2018, tá? Lei 13.787 de 2018. Ela foi publicada no último dia do mandato do amado e querido ex-presidente Michel Temer, 28 de dezembro de 2018, viu, Marcos? Aí saiu publicada essa lei e ela trata do prontuário digitalizado. Ela trata especificamente do prontuário digitalizado, mas lá no finalzinho dela, no artigo 6, ela é pequenininha, ela tem 7 artigos. No artigo 6º, ela faz menção ao tempo de guarda de todos os prontuários. Não importa, se prontuário em papel, se prontuário digitalizado, se prontuário feito no computador, não importa. Ela traz o prazo de tempo de guarda mínimo de 20 anos, a partir do último registro. Então, hoje, a gente já tem esse prazo estabelecido por lei, nessa lei que eu falei, na 13.787 de 2018. Uma dúvida minha, né? Agora, como radiologista, eu participei de alguns simpósios do CRO, eu também participo da diretoria do CRO. A gente teve um simpósio digital, acho que foi em 2005, mais ou menos. E uma das coisas que se discutia, né, Marcos, eu não sei em que pé está isso hoje, era a parte de radiografia, né, a parte digital. Porque aí existia aquela coisa, não, mas aí a pessoa pode entrar no Adobe, mudar, Hoje, o arquivo digital, né, uma radiografia digital, uma tomografia, ela já tem jurisprudência para ser aceita como um documento que não foi mudado ou que é um documento legal, porque
hoje, por exemplo, na clínica, a maioria dos exames, todos os exames, na verdade, nós fazemos a radiografia digital, mandamos para o dentista, mandamos, o paciente tem acesso também, e também nós imprimimos isso, né? Nós fazemos a impressão, o paciente acaba levando o filme, não é um filme, né? É uma impressão em filme térmico, mas ele leva também. É necessário isso? Ainda é obrigatório você ter o físico e ter o digital, ou só o digital hoje já basta? Pois é, essa é uma pergunta. O suspiro do advogado não, é porque não é uma resposta muito simples assim, né? Mas vamos lá. O documento ele é válido se ele for feito se você só tiver no digital, ele é válido? Válido ele é, tá? Válido ele é. O que acontece? Assim, todos os documentos em princípio são válidos. Um e-mail é válido, uma troca de informação no WhatsApp é válida. Então, um exame de imagem, um exame complementar de imagem diagnóstico também ele é válido. Acontece que, para algumas circunstâncias, o que a gente vai ter não é a discussão quanto à validade em si, mas quanto, o que você mencionou, a presunção de veracidade daquela informação. Então, será que aquela informação, como você mencionou, foi mudada, foi alterada, enfim, esse tipo de coisa. E aí, a gente tem o seguinte, para a guarda de prontuário, né, para a guarda de prontuário, temos uma resolução do Conselho Federal de Odontologia, que é a resolução 91 de 2009. 91 de 2009, tá? Tem que ter cuidado para ler essa resolução, porque ela vai trazer tempo de guarda de prontuário diferente da lei, mas vai prevalecer a lei que a gente já falou, que é 20 anos. A resolução, como ela é de 2009, ela traz outros prazos que, a partir da entrada em vigor da lei, eles não valem mais. Observa lá os 20 anos a partir do último registro, tá? Para o tempo de guarda. Mas ela fala que o prontuário, para ser considerado, para ele ter presunção de veracidade da informação, ele precisa seguir um manual estabelecido entre o Conselho Federal de Medicina, o CFO fala, para seguir um manual feito entre o Conselho Federal de Medicina e a SBIS, que é a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Então, esse manual feito por essas duas entidades, o CFM e a SBIS, ele traz os requisitos mínimos do que seria um sistema de registro eletrônico em saúde, que vulgarmente a gente chama de prontuário eletrônico, mas é muito mais do que isso. É um sistema de registro eletrônico em saúde, SRES. Tá? E aí, esse manual é que vai dizer se o sistema é efetivamente um sistema que tenha presunção de veracidade ou se não tenha presunção de veracidade. Então, se o sistema atender a esses requisitos, porque aí justamente vai entrar nisso, segurança da informação, impossibilidade de modificação, maior segurança em relação a sigilo, uma série de coisas, tá? Se seguir, esse prontuário ele tem presunção de veracidade. Se não seguir, não tem. E qual que é a diferença disso, né? Qual que é a implicação prática disso? É o seguinte, como eu falei, todos têm validade. Então, tá tudo certo, pode ser feito dessa maneira. Se o paciente ou se a pessoa contra quem for apresentado aquele documento questionar a veracidade da informação contida naquele documento, se a gente tiver num prontuário eletrônico, num sistema de registro eletrônico em saúde certificado, quem alegou que houve adulteração, quem alegou que aquela informação é falsa, é essa pessoa que vai ter que provar o que está dizendo. Se por outro lado, a gente tiver em um sistema que não tem essa certificação e o paciente, por exemplo, alega que aquela informação é falsa, quem apresentou o documento é que vai ter que provar que aquela informação é verdadeira. Tá? E se foi apresentado o documento e o paciente não falou nada? Foi aquilo que eu disse, tem presunção, tem validade, vai passar. Legal. Tá? Então precisa ver qual é se for uma digitalização, o sistema de armazenamento, se ele tem essa certificação. Mas ele não deixa de ser válido. Ele não deixa de ser válido se não tiver certificação. E tem um detalhezinho recente, Marcos, desse ano de 2020, a pandemia trouxe várias coisas, né? Só respondendo aqui ao Dr. Alex, não tem o nome assim, a certificação, é o manual
do CFM, do Conselho Federal de Medicina, com a SBIS, Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Se entrar no site da SBIS, vai ter uma abinha lá em cima, certificação, e aí vai ter todo o caminho para o manual e tudo mais. Tá? Então, sbis.org.br é o site da sociedade. Tá? E aí, então, que eu estava dizendo que nesse ano, agora, durante a pandemia, foi publicado um decreto que regulamenta a lei dos documentos digitalizados. Então, a gente tem uma lei que fala, em geral, documentos digitalizados em geral, tá? O doutor Reinaldo aqui brincando com a gente. Ó. Reinaldo tirando onda com a gente aí. Deixa aí. Daqui a pouco a gente bloqueia ele aqui. Daqui a pouco a gente bloqueia ele aqui. Esses caras de Pirituba aqui só entra pra tumultuar, eu vou te falar. E aí esse decreto, Marcos, esse decreto é muito interessante porque ele diz assim, que se o paciente, ou aliás, ele não fala em paciente, né? Ele fala se as partes, documento privado, né? No âmbito privado, se as partes entenderem que aquele documento digitalizado corresponde à verdade, qualquer forma que foi feito, já vai ser tido como, já vai ter a presunção de veracidade da informação. Entendi. Então, assim, se o paciente reconhecer que aquilo, que aquela imagem que foi mostrada confere com o original ou alguma coisa nesse sentido, esse documento ele já passa a ter a mesma força que teria o em papel. O documento que eu estou dizendo, a imagem ali, né? O mesmo que teria se fosse feito em papel. Então esse decreto, o número agora do decreto eu não vou lembrar, eu chutaria que é o 10.278/2020, mas eu posso estar errando, então não vou te falar isso com certeza não. Mas é um decreto que vale muito a pena, porque ele fala dos documentos. Lá no Instagram. Depois você faz um post Põe lá no lá. Instagram e marca que eu repasso pro pessoal aqui. Joia, joia. Pô, muito esclarecedor, Marcos, isso realmente. E agora, vamos lá. Pensando agora nessa época de Covid, né? Vamos falar do nosso tema de hoje. Nossa, a gente tem que fazer 5 lives, né? Porque tem assunto aí. Bota um advogado para falar sobre odontologia, cara, vai ter pergunta aqui a noite inteira, né? Não só odontologia, mas todas as áreas aí da saúde realmente precisam estar andando em conjunto aí, né? Andando, eu digo que tem que estar pianinho ali, né? Porque senão o negócio não vai. Que hoje o profissional de saúde, quais são os cuidados, além desses que você já falou aí nessa relação, né, profissional-paciente, quais são os cuidados que ele deve ter, principalmente nessa época de Covid? Quais os cuidados éticos legais, né, para o profissional se precaver de ter algum tipo de problema no futuro? Hoje também a gente identifica assim, com um grande diferencial também a questão da informação, mas agora não aquela informação que a gente já falou lá sobre a expectativa do paciente, aquela coisa toda, mas até uma informação antes mesmo de dar início a um atendimento, a uma consulta propriamente dita, né? Então, assim, é o aconselhamento desse paciente para efetiva necessidade ou não de um atendimento nesse momento, considerando todos os riscos. Claro, aqui a gente está falando numa live, nós estamos em São Paulo, alguma coisa assim, mas assim, né, a gente também tem algumas particularidades de outras cidades, então isso também precisa ser analisado em cada cidade aí do pessoal que está nos assistindo, né? Mas em alguns lugares o risco de contaminação está muito alto, então não justificaria o paciente sair da sua residência para ir a um atendimento odontológico. E aí normalmente a gente distinguia os atendimentos em saúde como eletivo, de urgência e de emergência, né? Normalmente essa distinção é a distinção clássica. O Dr. Carlos trouxe aqui para a gente o decreto 10.278/2020. Não estou tão ruim assim, hein? Fiz a lição de casa, hein? Foi bem. Obrigado, Marcelo. E aí, então, esse esclarecimento prévio, né? Por quê? Porque hoje a gente tem que considerar, na verdade, na minha opinião pelo menos, saindo um pouquinho dessa distinção clássica em eletivo, urgência e emergência, a questão do atendimento necessário. É necessário atender o paciente nesse momento? Ele pode não estar num quadro de urgência,
mas é necessário atendê-lo. Por que é necessário atendê-lo? Porque eu não sei quanto tempo vai perdurar esse estado de pandemia, e se eu deixar passar e esperar terminar, e se eu der a informação para ele, enquanto estiver no estado de pandemia, você não precisa me procurar, eu não sei quanto tempo vai demorar. E daí, talvez lá na frente, ele não vai ter mais o que ser feito, ou já vai ter prejudicado muito a saúde dele em geral, pode ser na odontologia, pode ser na medicina, tanto faz. Então hoje, eu acredito que um grande dever do profissional de saúde seja identificar, quando procurado, ou até mesmo em relação àqueles pacientes que já são, né, os pacientes do profissional mesmo, quais estariam em situação de necessidade de atendimento, mas não por urgência e emergência. Claro que se tiver nisso tem que ser atendido, mas uma necessidade com receio de quanto tempo esse estado de pandemia vai demorar. E nesse identificada essa situação, o paciente ser esclarecido sobre os riscos do momento, mas também sobre os riscos dele não ser atendido nesse momento. Eu acredito que esse seja o grande diferencial nesse momento de pandemia. Porque tem uma coisa importante que eu já vou aproveitar para falar também, né, Marcos? Assim, os profissionais de saúde já deveriam seguir as regras de biossegurança faz tempo, né? Não é? Então, tudo bem, que agora uma coisa a mais ou outra, mas... Na verdade, assim, na cabeça, né, agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, né? Nós, enquanto profissionais de saúde, nós tínhamos a noção de que estava tudo certo, né? De o que nós estávamos fazendo era o que funcionava. E realmente funcionava, porque você não via uma infecção cruzada, você não via uma contaminação grande, né? Necessariamente acontecendo em consultórios, médicos como odontológicos. Tal. O problema todo é que no pós-pandemia começou-se a buscar um nível de zero contaminação, né? Então hoje realmente assim, face shield, e aí começaram, por exemplo, os dentistas, a gente vê os colegas fazendo vídeos aí no Instagram e tal, com o aerosol, né? O quanto daquele aerosol também contaminava tanto o dentista quanto o paciente, né? E o próprio profissional não se protegia. Então, o que eu vejo como positivo, a gente sempre tem que tirar algo positivo, assim, nós estamos nos protegendo mais, nós enquanto profissionais de saúde, né? E também estamos protegendo mais o nosso paciente, né? Claro que antes da pandemia já havia muitas questões de biossegurança. Em consultório odontológico isso assim, consultório sério, né, Marcos? A gente sabe que existem todo tipo de pessoas aí, né? Mas a vigilância sanitária, ela fiscaliza muito em cima, né? Eu tenho casos de consultórios de colegas que quase foi interditado por causa, assim, de coisas mínimas. Então, a gente realmente tem esses cuidados. Mas, com a pandemia, isso foi elevado a uma potência de 10, né? Então, hoje, qualquer coisa... E também é aquilo que nós falamos lá no começo. O paciente também está mais atento, entendeu? Então, hoje, o paciente que chega num lugar... por exemplo, se eu chego num lugar e eu vejo que tem algum tipo de problema, eu reclamo. Eu não estou falando em consultório, estou falando em qualquer lugar. Hoje, você entra numa loja, se tiver alguém sem máscara, você chama o gerente e fala, tá sem máscara. Então, todo mundo está muito mais atento. Então, dentro do consultório de odontologia, de medicina, de clínicas de fisioterapia e tudo, né? Esse cuidado, ele está sendo muito mais observado e aí a pessoa realmente tem que ser feito, porque senão aí a gente entra no problema que vai entrar na parte legal e isso aí pode gerar uma série de outros problemas. E sabe uma coisa importantíssima, Marcos? É que assim, essa parte de biossegurança já deveria ser assim, igual a gente comentou, mas agora e depois não tem que depender da vontade do paciente. Sim, lógico. É isso que o cirurgião dentista precisa. Ele é o detentor do conhecimento técnico, ele sabe os riscos que estão envolvidos aqui naquela prestação de serviço, né? Então ele precisaria ser o primeiro tanto a incentivar, como de novo a informar, mas também como defender a necessidade daquilo e não ceder a
vamos chamar de capricho também, ou uma vontade do paciente. Ah, não, acho que não precisa. Ou, que isso, doutor, o senhor já me conhece faz tanto tempo. Alguma coisa nesse sentido, para não falar outras frases aqui assim, né? Que poderiam até ser piores, né? Mas alguma coisa assim. Não, quer dizer, não importa se você é meu vizinho, não importa se você é meu paciente há 20 anos. Sim. Essas normas, elas precisam ser seguidas e precisam ser seguidas por todos. E aí, quem está na gestão, que você brilhantemente trabalha com isso, quem está na gestão, então aquele profissional ou aquela pessoa que seja o responsável por ditar as normas administrativas em geral da instituição, precisa pegar no pé de todo mundo, precisa cobrar de todo Isso. mundo. Né? Não A pode fazer equipe tem que estar diferença, o doutor a pode. equipe tem que estar muito entrosada, porque hoje o que você percebe, isso já aconteceu, eu já tive relatos disso de colega, exatamente isso que você está falando. O paciente chega, não precisa medir minha temperatura. Ah, poxa, sou eu, né? Olha, poxa, você me conhece, né? E eu lembro da época quando eu entrei na faculdade, há 26, eu me formei há 30 anos atrás, nós tínhamos muitos professores, né, tal. Os professores não usavam luva naquela época. O dentista não usava luva, ninguém usava luva. E nós, na nossa primeira clínica, já fomos orientados e obrigados a começar a usar luva. E aí os professores também tinham que usar luva, e muitos professores não se adaptavam. Não, eu não vou usar, eu perco a sensibilidade, eu perco o tato, não sei o quê. E aí, uma coisa que me marcava muito naquela época, né, que foi justamente quando começaram a ficar muito crescente os casos de AIDS, né? E aí falava, quem vê cara não vê AIDS, né? E hoje a gente pode falar, quem vê cara não vê Covid. Exatamente. Não tem jeito, não dá para você saber, a pessoa está do seu lado ali, eventualmente ela pode estar com Covid ainda na fase inicial e não sabe. Então, é importante, realmente, o que eu tenho feito, principalmente nos meus clientes de consultoria, é orientar. A gente tem comprado termômetro, a gente tem colocado isso em prática. À distância, eu não estou fazendo presencial, mas eu tenho orientado. E esse cuidado, ele tem que ser, inclusive, com a equipe. A equipe, quando chega no consultório, ela também tem que saber, tá tudo bem, eu não estou com febre, eu não estou. Se tiver, se afasta, porque ali você vai ter um ambiente com muito mais propensão a, de repente, você estar contaminando outras pessoas. Então, essa sua observação aí é fantástica, Marcos, muito boa. E juridicamente, a gente tem até uma questão hoje que ela tem se mostrado bastante importante, que é não vai dar para proibir, né? Mas é uma ideia de orientação aos colaboradores, como você mencionou, aos funcionários, enfim, o nome que você quiser dar para isso, não vou entrar nesse mérito não, mas no sentido de que do compromisso deles com a atividade profissional de saúde que eles desempenham, e isso não é só dentista, ASB, não, secretária também, pessoal de limpeza que atua lá dentro, todo mundo, né? E quanto à necessidade de observância de alguns critérios e de algumas medidas, também no ambiente extra-clínica, né? Como forma até de, eventualmente, advertências e alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque isso compromete a prestação de serviço. Isso coloca em risco, como você bem falou, não só ela, mas os pacientes e toda a equipe. Né? Então, assim, isso deixou de ser uma questão individual, não é uma questão individual. Né? E isso é um ambiente interno que juridicamente tem bastante relevância também, sob o ponto de vista interno daí, né? Interessante, Marcos. Muito esclarecedor, né, essa nossa conversa aqui. Eu acredito que eu vou ter que te chamar de novo, porque, nossa, eu estou vendo perguntas aqui que estão fora do assunto, mas que realmente são relevantes, né, para a nossa classe, né, para a classe odontológica. Eu vou te considerar da nossa classe, tá? Porque eu sei que você tem uma pontinha aí. Mas eu vou dizer que não para depois não falarem que é propaganda enganosa, tá? Então eu preciso falar que não para depois falar, você disse que é. Eu acho que seu próximo passo é fazer odontologia, mas tudo bem, vai. Vamos esperar, vamos aguardar. Você é novo, né? Você é um cara novo, então ainda há essa possibilidade. Marcos, Cara, eu quero te agradecer imensamente, né? Eu acho que você trouxe realmente questões assim importantíssimas, né, para essa nossa live aí. Assim, essa parte jurídica, por menos que a gente goste, né, por menos que a gente
queira ter contato com ela, é importante que você se precavenha, né, para não acontecer, né? Então, a prevenção, no caso aí, né, o cuidado, esses cuidados que você colocou, e eu vejo isso, eu dou bastante treinamento sobre atendimento, né, nas minhas consultorias e nos meus treinamentos presenciais. Atendimento é tudo, né? Porque você chega numa clínica hoje e você fala assim, bom dia, né? Aí levanta o olho assim, aquela secretária fala, bom dia por quê, né? Então, ali já começa um problema, quer dizer, o paciente já começa a se sentir mal atendido, independente de ser de convênio, de ser particular, ou ser um paciente antigo, ou ser um paciente novo. O atendimento, né, o primeiro atendimento, até mesmo o telefonema, né, eu estava trabalhando, fiz uma consultoria com uma clínica que tinha mais de 5.000 colaboradores, tinha uma central de atendimento telefônico, e a gente precisava fazer o treinamento na central de atendimento telefônico, porque era o primeiro contato do paciente. Se o paciente já não se sentisse atendido, satisfeito naquele primeiro contato, os outros pontos de contato dele iam só piorando, né, uma bola de neve. Qualquer coisinha ali já ia piorar. Então, isso que você falou é fundamental, a gente cuidar tanto da parte técnica, mas eu tenho clientes que nós já tivemos problemas de o profissional, o dentista, ele é muito bom, mas aí você tem uma funcionária lá que, nossa, está destruindo o que você está fazendo. Então, Sim. Você tem que ter realmente esse cuidado, né? Olhar a sua equipe como um todo, treinar sempre a sua equipe, estar sempre fazendo treinamento. Eu digo que treinamento é uma coisa que você tem que fazer sempre, né? Semestralmente você tem que estar treinando, checando as pessoas, fazendo cliente oculto para ver se... Porque quando está na nossa frente, na frente do consultor, na frente do médico, do dentista, está tudo bem. E no paciente, né? Como que é esse atendimento? Então, para evitar um problema jurídico, com certeza... eu acho que essas suas dicas aí, esses seus conselhos foram fantásticos. Eu queria que você falasse para a gente agora, Marcos, eu vi no teu Instagram que você tem alguns cursos, que você ministra também sobre direito médico odontológico. Faz aí teu jabá, é a hora do jabá. Faz a tua propaganda, né? Fica à vontade aí, está contigo. Bom, até a gente já está caminhando para o final, então já também, de alguma maneira, agradecer aqui nos finalmente. Eu falo assim, ó, essa parte do que a gente comentou, se o profissional conversa mais com o paciente e se o profissional registra tudo o que aconteceu, independentemente dele ter processo ou não, dele ter reclamação ou não, fazendo isso, ele melhorou a atividade prestada e ele melhorou a percepção da atividade prestada. Então ele melhorou para ele e melhorou para o paciente, né? Não é só para ele. Então não é só porque pode ter processo. Ele tem que fazer porque aquilo faz parte da atividade profissional, isso vai causar uma melhora. Eu brinco até, quem sou eu para dar dica dessas coisas, mas de qualquer maneira eu falo assim, da captura do paciente pelo prontuário. Então se o paciente chegou hoje e falou assim, olha, estou com uma dor de cabeça, ou, nossa, eu quero ir embora hoje, porque hoje tem final do Campeonato Paulista, né? Corinthians e Palmeiras. Ah, muito bem. Para quem que você torce? Eu torço pro Corinthians, eu torço pro... Anota lá, na semana que vem, o time foi campeão, coloca lá, e aí, tá feliz, seu time ganha. Aí é o paciente de relacionamento no prontuário. Isso, né? Mas o prontuário, quer dizer, utilizar uma ferramenta que é o prontuário, né? Que é obrigatória, em benefício, para fazer o que é devido, mas também para gerar essas outras situações favoráveis ao atendimento como um todo, né? Então, fico aqui já com essa reiteração. E em relação aos cursos, a gente tem alguns caminhos. Então, a gente tem que nem falamos lá no início, né? A pós-graduação é uma especialização, uma pós-graduação lato sensu, em Direito Médico e Odontológico, na Escola Paulista de Direito, aqui em São Paulo, na EPD. Isso quem puder também marcar a gente ou passar a curtir o perfil aqui no Instagram, né? O @CoutriMarcos, a gente sempre divulga lá a pós-graduação. A próxima turma, que é a nossa turma 32, começa agora no dia 22 de agosto, aula só aos sábados, tá? Isso é uma especialização, 1 ano e meio. E para além da especialização,
Aí a gente faz cursos sobre prontuário do paciente, termo de consentimento, responsabilidade civil, processo ético odontológico, que mais? Que mais que a gente já fez? Publicidade, que é outro assunto sensacional, publicidade médica e odontológica. Então, assim, daria umas 8 lives, né, Marcos, Sim, que a com gente fica certeza. falando. Então, esses outros todos os cursos a gente também faz e todos eles a gente divulga pelo perfil aqui do Instagram. E te agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Como eu falei, é bacana também, depois de 10 anos, lá a gente estava falando no site, né, por É escrito, e verdade. agora a gente falando aqui. Mudou, né? Mudou agora tudo, agora a gente consegue falar ao vivo aqui e depois da pandemia a gente vai marcar aquele almoço, né, para realmente Vamos. trocar essa ideia pessoalmente aí. Eu acho que a gente tem muito a contribuir aí com a classe. Foi um prazer, né, ter você por aqui, Marcos. Eu agradeço demais a tua disponibilidade. Eu sei que nosso tempo é corrido. Chega em casa, a gente, né, quer ficar com a família cobra, mas eu acho que trazer esses assuntos aqui com certeza são relevantes. Pessoal, curtam lá o perfil, né? Sigam lá o perfil do Coutrin. Eu vou marcar o perfil dele nessa. Ele já está, inclusive, marcado no último post, mas eu também vou deixar marcado. Alguém aqui pediu para Fernanda Reis. Está pedindo excelente live. Se possível, poderia colocar no perfil as resoluções, leis, etc. O Marcos vai providenciar isso, porque lei é com advogado, né? O Marcos aqui é dentista, não entende nada de lei, né? Então, depois ele faz um post lá falando especificamente sobre esses assuntos, tá? Marcos, Isso. agradeço imensamente, tá? Obrigado. Manda um abraço para toda a sua família odontológica, né? Para os irmãos aí. Mano. E quando você fizer odonto, eu vou lá para cumprimentar você, cara. Eu sei que no fundo do seu coração você quer ser dentista. Destrava isso, cara. Tira essa mente, vai lá e faz odonto. É uma admiração muito grande pela profissão de vocês, de verdade mesmo. Os colegas próximos passaram grandes professores aqui sabem disso. Mas acho que para mim dessa vez não vai dar, viu, Marcos? Acho que eu vou ficar. Acho que é melhor a gente marcar só o almoço. Acho que assim, o almoço sai. Agora a formatura da odonto, acho que Não não. vai rolar. Cara, foi um prazer. E obrigado mais uma Os vez. últimos avisos aqui. Vamos lá. Obrigado. Eu vou encerrar com o Marcos aqui, gente. Marcão, um abraço, cara. Valeu. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Bom, pessoal, excelente live, né? Assuntos assim totalmente pertinentes. Sigam lá o Marcos no perfil dele, tá? Vai estar marcado aqui na descrição dessa live. E eu queria mais uma vez aí agradecer a Papais Associados, né, pelo apoio a essas lives. Na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui com o Dr. Renato Sartori falando sobre odontologia digital. Espero que o Renato consiga entrar. Na última live que nós tentamos, nós não conseguimos, mas nós já fizemos alguns testes. Então, a princípio, teremos a live com o Dr. Renato e ele vai trazer um pouco sobre fluxo em odontologia digital, tá? Então, os processos. O que a odontologia digital melhorou? Ele é um protesista de mão cheia, professor de universidade, e ele é muito ligado em tecnologia, né? A parte de prototipagem, CAD/CAM, escaneamento intraoral, tá? Então, nós vamos estar conversando com o Dr. Renato Sartori na próxima quarta-feira, dia 12 de agosto, às 20 horas. Foi um grande prazer ter você aqui. A promoção da Semana dos Pais está lá na bio, tá? É um treinamento com mais 2 livros digitais que está fazendo bastante sucesso aí nesses últimos 15 dias. Está com valor super promocional de 50%, somente até o dia 9/8, né? Que é domingo do Dia dos Pais, tá bom? Fico por aqui, desejo a todos os pais presentes aí um feliz Dia dos Pais, já que a gente não vai se falar até o domingo. Aproveitem o dia com a sua família e boa noite. Até mais. Tchau.